Nós vamos ter várias perdas ao longo da vida, isso é da natureza. Se a gente não tiver um conteúdo para lidar com as perdas, vai ser só dor. Isso levou o Siddhartha Gautama, o Buda clássico, a dizer o seguinte: abaixo da iluminação só existe a dor. Uau. Porque o Siddhartha Gautama, só para mencionar, era um príncipe dentro de uma área da Índia, e ele se tocou do sofrimento e quis largar a realeza. Ele já tinha um filho, seria o herdeiro, e foi meditar. E um dia ele alcançou um estado de elevação que em sânscrito é chamado Buddhi, que é a iluminação. Então quem alcança Buddhi torna-se um Buda, um iluminado. Então Buda não é o nome de um cara, é um título que você dá a quem alcançou o Buddhi. O Siddhartha Gautama alcançou o Buddhi, e a partir dessa luz ele passou a falar desse equilíbrio do meio. Então ele dizia: desde que eu alcancei aqui, eu percebi que o estado anterior era de dor. E me lembra outro cara, o Paulo de Tarso, que era o doutor da lei, pesquisador de cristãos, né? E cai na estrada de Damasco, fica cego ali, volta de um desmaio e diz que escuta Jesus falando: Saulo, Saulo, por que tu persegue a mim e aos meus? Na hora que Saulo escuta Jesus, ali na estrada de Damasco, ele estava desmaiado, ele está fora do corpo, na minha visão. E aí ele volta e se torna o maior divulgador das ideias cristãs. E aí o Paulo fala assim: todos dormem, todos dormem. Por quê? Ele percebeu que o estado dele anterior era de uma lucidez baixa. Quando ele percebe a visão do Cristo, ele ilumina e fala: todos dormem. Então, todos dormem, e abaixo da iluminação só existe a dor. E alguém que vem num plano físico, onde está sujeito à perda, se não tiver uma consciência legal das coisas, vai ser só sofrimento, a travessia da vida dela, Ju. Isso impacta muito, porque eu acho que as pessoas também que começam a buscar a espiritualidade, elas acham que vai exterminar a dor, o sofrimento. Não, de jeito nenhum. E eu acho muito legal isso que você fala. Até você falou em alguma live que eu tava assistindo ontem, isso, que na verdade a espiritualidade te dá ferramentas para lidar com a dor. Sim, a né? dor faz parte. Quem está encarnado vai ter dor, seja homem ou animal. O animal na floresta, o predador pega ele vai sentir dor. Claro. Então, nós estamos sujeitos, e a morte desde que nós nascemos. A gente só não sabe o dia que vai embora. Então eu falo isso não é pelo lado técnico, eu estou falando pelo lado da natureza. Sim. A gente que trabalha com a parte espiritual procura olhar isto com outro horizonte, sabendo que a vida não termina na morte. Isso não significa que eu não vou valorizar a vida, não é isto. Mas eu sei que a vida não é só isso. Então me dá horizontes para algo a mais. Na hora de uma eventual perda, eu vou sentir falta da pessoa e saudade. Mas na minha mente não há o conceito de nulidade, que ela deixou de existir. Sim. Isso é uma diferença enorme. E isso não é doutrina. Estamos falando de algo que todas as áreas espirituais vão falar. A imortalidade da consciência. Então, neste plano, a gente pode ter dor de dente. Nós podemos, Ju, ter uma doença fatal que vai exterminar o corpo da gente. Podemos sofrer uma violência. O que é importante nisso tudo? Como é que a nossa consciência lida com tudo isso? Que tipo de experiência que você tira que possa alavancar a evolução? Que é para isso que a gente está aqui. Viver não é fácil, ainda mais num planeta mais denso, com o corpo humano, que a gente está vivendo. E o planeta tem lugares lindos e tem pessoas estranhas nesses lugares, às vezes. E aí acaba a pessoa falando: isso aqui é treva, isso aqui é escuridão. É aí que precisa de mais luz para poder clarear, para a gente valorizar a passagem por aqui. Não é a nossa casa, que é no mundo espiritual, mas é onde a gente está nesse momento, e a gente vai ter que dar um jeito de ser feliz mesmo em meio ao caos. É isso, né?